Está aberta oficialmente a playlist de obra do AP 750. Sim, aquele de 750 metros quadrados, em que a gente já tem 2 vídeos comentando sobre o projeto. Agora a gente vai começar a falar de obra. Eu contei nesses primeiros vídeos que os clientes compraram um AP no osso. O que isso quer dizer? Que o apartamento não tem absolutamente nenhum acabamento interno. Sequer as alvenarias foram entregues pela construtora. Nós teremos que fazer tudo, instalações elétricas, hidráulicas, todas as instalações especiais que são muito bacanas também, como áudio e vídeo, automação, acústica. E hoje a gente vai começar então do início, ou seja, pelas alvenarias. O tema parece um pouco simples, mas é impressionante a quantidade de informação técnica que eu tenho para passar para vocês sobre esse tema em específico. Vamos lá então, rodar essa obra para vocês começarem a visualizar, a entender os espaços já montados e a gente falar de questões técnicas de engenharia. Para quem está chegando agora, eu vou relembrar um pouco de todo o espaço. Aqui a gente está na sala, que é um ambiente enorme. A novidade é que já temos parte das esquadrias colocadas, como vocês podem ver. Mais para frente a gente vai falar também de tudo isso, do acabamento dessas esquadrias com o forro. Mas isso é tema para os próximos vídeos. Agora bora lá. Vou começar pela área íntima, que é onde as alvenarias já estão mais avançadas. Aqui então a gente tem a sala de televisão e o vão de entrada para o corredor. Ali atrás é o GarageBand, que é um projeto específico que vocês já conhecem, a gente vai ter muita coisa para falar, principalmente de acústica. Mas então entrando pelo corredor a gente já tem os ambientes definidos. Aqui é uma área técnica, rouparia, uma área de suporte também que a gente vai ter aqui logo na entrada para frigobar, para um apoio para os quartos, já que a cozinha está bem distante, lá na outra ponta do apartamento. São 4 suítes, aqui é a primeira. No corredor também a gente tem uma espécie de nicho aqui, para um espaço muito especial e muito importante para os clientes, que vai ser uma espécie de oratório, algo íntimo. Depois um outro quarto, todos eles têm closet e banheiro. Os banheiros eles têm a mesma vista dos quartos, com esquadrias enormes. Olha que bacana. Aqui mais um quarto nos fundos, esse aqui é um pouquinho diferente, o closet tá aqui, o quarto e o banheiro ali atrás. Mas agora a gente vai entrar na suíte master, se preparem. Vejam o tamanho desse quarto. É muito grande, mas na prática a gente vai ter uma sensação de acolhimento aqui dentro. Por quê? Nas duas pontas nós temos os closets do casal. Desse lado de cá, o feminino, que é maior, e a comunicação pelo banheiro vai acontecer através do closet. Nós teremos portas de correr aqui, de um material bem legal, que isolam esse ambiente, se desejado. A entrada pelo banheiro acontece, como eu disse, pelo closet, mas os banheiros são comunicados. É um grande banheiro, sendo que de um lado a gente tem o masculino e do outro lado o feminino, mas no meio um equipamento de uso comum, que é a banheira de hidromassagem. Então, o lado de lá também vai ser fechado com portas nesse alinhamento. O closet masculino é um pouco menor. E como eu disse, a gente tem também uma passagem do closet direta para o banheiro. Aqui no meio, a parte da cama, com móvel na frente, televisão. E nessa parte, mais perto da janela, em que a gente tem uma vista incrível, a gente vai ter um ambiente de estar. Vejam que bonito. Quem não viu os vídeos anteriores, eu mostrei muito da vista. Essa aqui é uma outra vista lateral do prédio, mas também linda. Mas agora eu vou voltar lá na sala para mostrar mais um pouquinho dessa vista da área social.
montar as alvenarias é um trabalho simples e que não requer técnica, hoje eu vou te mostrar que você está enganado. São muitos detalhes que a gente tem que atentar na execução desse trabalho, não só referente ao alinhamento dessas esquadrias e ao prumo, mas também ao trabalho de amarração, para que elas tenham a sustentação devida. Reparem, por exemplo, neste encontro de dois planos de alvenaria. Os encontros, eles são alternados, ou seja, nessa fiada, por exemplo, a gente tem um tijolo nesse sentido, encontrando com o outro no sentido contrário. Já na fiada de cima, esse sistema se inverte. Esse está na frente e esse está atrás. E assim essa modulação se repete. Mas é necessário também prever um sistema de amarração interno dessa alvenaria, que são essas telas metálicas que são colocadas a cada duas fiadas. Então reparem, aqui a gente tem uma tela metálica fixada no reboco entre dois tijolos. Depois a gente tem uma fiada que não tem a tela e na de cima a tela já aparece novamente. E assim é feito, do piso até o teto. O Ailson está aqui agora fazendo um trabalho minucioso de conferir o prumo dessa alvenaria que ele está levantando. Então reparem que na mão dele tem um instrumento, ele está segurando uma cordinha. E aqui embaixo, olha só, tem o peso. É através dessa ferramenta que ele confere se essa alvenaria, então, está toda no mesmo prumo. Ou seja, a gente não pode deixar que aconteça isso aqui, por exemplo, que ela fique tombada. Vejam, gente, como é um trabalho que requer cuidado, que requer detalhe, atenção. Ali em cima, o Semeão está aqui fazendo um trabalho de encunhamento dessa alvenaria com a laje. Reparem que aqui a gente tem a laje nervurada, então a alvenaria ela não pode acabar aqui de baixo, ela precisa entrar na cubeta, encostando até na laje. E depois lá em cima, aquele pequeno buraquinho que fica, uma frechinha, é fechado com a argamassa. E nesse caso específico, é colocado um aditivo também expansor nessa argamassa, para que esse buraco seja completamente preenchido e a gente garanta uma melhor vedação do som de um ambiente para o outro. Agora eu quero dar um spoiler de uma informação técnica super interessante que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Eu estou aqui dentro de uma das suítes do apartamento. Essa parte de cá é o quarto e essa parte de cá é o banheiro. Todas as alvenarias foram feitas com tijolo comum furado, mas a forma de reboco dessas alvenarias será feita de modo diferente. Tradicionalmente, a gente usa o chapisco, mais emboco, mais reboco, para fazer a proteção da alvenaria e depois entrar ou o revestimento cerâmico ou a pintura. Nesse caso, nas áreas molhadas, ou seja, banheiros, cozinhas e área de serviço, a gente vai usar essa forma tradicional. Mas nas áreas secas, que seria aqui para dentro do quarto, por exemplo, a gente vai usar uma argamassa diferente, um produto novo no mercado, que é aplicada diretamente sobre o tijolo e a gente tem aquele resultado lisinho e incrível que a gente tanto deseja. Isso quer dizer que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nada desse conteúdo incrível que vem pela frente. E também aproveita e já dá um like nesse vídeo. Agora bora continuar esse curso. Nesse prédio, como a esquadria funciona no sistema pele de vidro, ou seja, que nós temos esquadria de fora a fora em toda a fachada, é preciso pensar a união dessa alvenaria com a esquadria existente, para que a gente não tenha esse tipo de buraco como vocês estão vendo aqui. Imaginem, o som passaria completamente de um ambiente para outro. E para isso a gente usa uma peça específica de alumínio fazendo essa vedação, com características acústicas que eu vou mostrar para vocês mais para frente, quando isso estiver sendo executado. Eu já mostrei ao longo do vídeo que nós temos esse sistema de laje nervurada, que é um sistema que já permite grandes dimensões de vãos entre pilares. Existe um outro sistema construtivo que é a laje protendida. O que é isso? Dentro da laje são colocados cabos metálicos esticados, ou seja, protendidos, e essa laje é concretada então com esses cabos bem esticados dentro dela. Isso também permite maiores dimensões de vãos. Aqui nós temos esse sistema misto, a laje nervurada mais a laje protendida. E esses cabos protendidos são passados dentro dessas vigotas que a gente tem. Entre uma cubeta e outra existe a união delas, eu chamo isso aqui de vigota. Ou seja, olhando por cima,
é um buraco, a gente tem um vão para baixo. Então esse cabo é colocado dentro dessas vigotas, esticado. Geralmente eles são presos em duas pontas, onde a gente tem concreto numa ponta e concreto na outra, vigas. E aí depois então é feita a concretagem da laje. Por isso que nós temos vãos tão grandes nesse apartamento que já é enorme. Vocês devem ter reparado que na sala, que é gigantesca, nós temos poucos pilares ali. Agora eu vou para a planta para explicar o que isso impactou no nosso projeto. Essa é a planta da construtora, não é a planta da arquitetura, então vocês podem encontrar, aí os mais observadores podem encontrar alguma diferença no projeto, mas vejam que além das alvenarias, a gente tem o desenho dessa laje nervurada, ou seja, com a posição exata de cada cubeta. E reparem que esses cabos protendidos, eles passam, como eu disse, sempre no encontro entre duas cubetas, nunca dentro delas, porque senão, obviamente, eles ficariam para fora do concreto. Então é muito importante que os nossos vasos sanitários não estejam localizados, que o eixo do esgoto não esteja localizado em cima de uma vigota dessa. Porque a gente não pode cortar nem a vigota, mas muito menos o cabo protendido, porque a gente desestabilizaria esse sistema. Então, olhem só. Aqui, por exemplo, no desenho original, existia vaso e bidê. Nós eliminamos o bidê, agora a gente tem só o vaso sanitário. Mas esse bidê, ele estava posicionado praticamente em cima de uma vigota e de um cabo protendido. Isso não poderia acontecer na prática. Depois da compatibilização do projeto, a construtora deveria mover esse bidê mais para um lado ou para o outro, para desviar disso aqui. Daí a importância da compatibilização de projetos, que é algo que eu já falei muito com vocês também em outros vídeos. Essa planta foi fornecida pela construtora a pedido das engenheiras para que fosse melhor estudada. Mas vejam só, quero mostrar essa nota aqui para vocês. Essa organização de projeto em obra é muito importante para que não haja confusão. Eu já falei que esse projeto não é a versão da arquitetura. Então veja, atenção, não é o projeto arquitetônico dessa obra. Olhar apenas a parte de proteção. Ou seja, é uma medida preventiva da construtora. A planta está aqui, na hora de se fazer qualquer furo, que poderia, por exemplo, não ser por um vaso sanitário, porque isso já foi compatibilizado no projeto, mas por qualquer outro motivo, eles têm que se certificar de que esse furo não será feito em cima de um cabo protendido. Antes de começar a gravação do vídeo, eu tive uma pequena reunião técnica com as engenheiras aqui da obra. Sim, temos duas engenheiras à frente dessa grande obra. Eu adoro isso. Mas passando por aqui, esse quadro me chamou a atenção pela organização. Então agora eu vou trocar de lugar com a Laís, que é uma das engenheiras, para ela explicar para vocês qual a metodologia delas para gerenciamento dessa grande obra. Então aqui na obra a gente está usando o planejamento Scrum, que ele basicamente determina as tarefas que serão realizadas em um certo intervalo de tempo. Para nós, a gente utiliza um intervalo de tempo semanal, né? A gente chama de sprint esse intervalo de tempo, então é um sprint semanal. E a gente determina, juntamente com a equipe, quais tarefas serão realizadas naquela semana e quem é o responsável por cada tarefa. É muito importante envolver toda a equipe nessa determinação, porque eles são capazes de falar o que a gente consegue produzir naquela semana e, além disso, cada um sabe o que está sendo realizado. Então, caso uma tarefa agarre por algum motivo, não consiga, né, ter o andamento esperado, outros integrantes da equipe, que não aquele responsável, conseguem atuar para liberar aquilo mais rápido e todo mundo conseguir concluir o sprint naquele tempo. Então, só para dar um exemplo, nessa obra aqui a gente tem uma certa dificuldade de chegada do material até o andar, é um pouquinho burocrático. Então, a tarefa do material eu julgo muito importante ela estar aqui listada no sprint. Então, no momento que a gente está vivendo, a história que a gente está contando aqui na obra, é a execução das paredes de alvenaria. Da execução das paredes de alvenaria, a gente tem a subida do material, que tem um responsável, a própria execução para que a gente consiga chegar numa conclusão. Então, caso o responsável daquela parede em específico veja que o material não está chegando por algum motivo, ele consegue ajudar quem é o responsável pela tarefa da subida do material e sim, todos vão produzir no mesmo ritmo. Eu vou explicar basicamente as 4 colunas da forma como a gente utiliza aqui na obra. Essa primeira coluna são as histórias, né? São os temas que estão sendo produzidos aqui. Todos eles têm um contexto.
Essas são as tarefas a fazer, então são pontos que a gente já identificou que serão realizados durante o nosso sprint semanal com os responsáveis desses pontos. Temos as tarefas em andamento, que são aquelas que já foram iniciadas nessa semana, mas que ainda não finalizaram, então a gente consegue chegar aqui e mensurar essas tarefas, né, ver o andamento de todas elas. E aqui são as tarefas que são finalizadas. A expectativa é sempre terminar o sprint, né, terminar a nossa semana com todas essas tarefas nessa coluna aqui. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer até começarmos a falar sobre acabamentos e a decoração do apartamento. Mas particularmente eu adoro essa parte. A gente precisa entender o que acontece por trás de um ambiente todo finalizado para conseguir projetar de forma melhor, para ter mais consciência de todo o processo. E eu adoro trazer esse tipo de conteúdo mais técnico para vocês. Se preparem, porque realmente será uma playlist incrível e com um conteúdo de altíssima qualidade por aqui. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você também gosta desse tipo de conteúdo e se está animado pelos próximos vídeos. Já se inscreve no canal se não for inscrito, isso é super importante pra gente. Ativa também o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.